paz, aqui quem fala é o apóstolo Gelson Becker, diretamente de Joinville, Santa Catarina. Estamos gravando mais uma aula da Escola de Ativação Profética. Essa semana é a aula número 9. Nós estamos numa temática sobre ativação profética. O que é isso? Vendo uma história de escolas de ativação profética ao longo das Escrituras. Analisamos nas aulas anteriores um modelo de Moisés, Números capítulo 11, e Lucas capítulo 10, Jesus do Novo Testamento. Na aula de hoje nós vamos ver o modelo de Elias, Eliseu e 50 filhos de profetas que se estabeleceram na cidade de Jericó para uma escola de ativação profética pós experiência de transladar, subir aos céus num redemoinho vivo que o profeta Eliseu e o profeta Elias tiveram. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre o modelo de Samuel presidindo uma escola em Ramá, junto aos poços de água em seco. E por fim teremos mais uma aula ainda sobre Jesus no Novo Testamento, Paulo, a relação de impartição, transferência de unção, ativação de dons de Ananias, impartindo a unção profética para Saulo, curando a sua cegueira, e o discipulado, a mentoria, o treinamento de Barnabé, investindo a sua vida em Saulo. Quando chegamos em Atos capítulo 13, nós temos 5 pessoas que servem a igreja no ofício de mestre e de profetas. E o Espírito separa Barnabé e Paulo para o apostolado. Vamos juntos unir os nossos dons, nossos talentos e manifestar a glória do Senhor. Eu quero compartilhar com você um slide para podermos entrar diretamente na ministração dessa noite. Algumas igrejas estão se conectando com essa transmissão para poderem alinhar o áudio, alinhar o vídeo e nos mais diversos auditórios do Brasil e do exterior, multiplicar o conteúdo dessa aula. Lembrando sempre que no final da aula nós temos períodos de intercessão, de imposição de mãos. Por isso assista a aula até o final, os avisos, os recados, e principalmente a parte da tarefa de casa. É muito importante que você nos responda por e-mail para irmos avaliando até onde os alunos estão entendendo e até onde nós estamos conseguindo nos comunicar com vocês. Nas 2 últimas aulas, vimos os fundamentos bíblicos para as escolas de ativação profética ao longo das Escrituras. Na aula anterior, mergulhamos no modelo de Números capítulo 11 e Lucas capítulo 10, onde Moisés no deserto, Jesus no Novo Testamento, exercitam o princípio de impartição de espírito com 70 líderes que simplesmente multiplicaram a operação da unção que estava depositada sobre Moisés. Aqueles líderes honraram os seus pais ou mentores espirituais. Na aula de hoje iremos focar nossa análise no modelo de discipulado e mentoria de Elias e Eliseu e num segundo momento na escola profética estabelecida entre Eliseu e os 50 filhos dos profetas. 2 Reis, capítulo 2, versos 5 e 7 diz: Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que hoje o Senhor, Yahvé, Deus lá no céu, tomará o teu Senhor com S minúsculo, ou seja, o teu pai espiritual, o teu mentor, o teu discipulador, Elias, por sobre a tua cabeça. E ele disse: Também eu bem o sei, calem-se. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele respondeu dizendo: Vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim, ambos foram juntos, e 50 homens dos filhos dos profetas pararam defronte deles e, de longe, assistiram, ambos parados diante das margens do rio Jordão. Como nós vemos enfatizando nas últimas aulas desse módulo sobre ativação profética e impartição de espírito, o principal propósito de Deus ao despertar um homem, uma mulher para o ministério profético, ao tocar no nosso homem interior com o espírito de profecia, é a transformação. O ministério profético não existe para garoto de recado corresponder às expectativas almáticas e carnais
de um povo que tem preguiça de jejuar, orar e aprender a ouvir a voz de Deus. Muitos estão me pedindo material sobre o pacto de surdez. Nós não temos isso pronto. Eu tenho alguns arquivos, mas eu tenho que editar esse material, dar uma caprichada, porque muita coisa do que eu falo sobre o pacto de surdez está na cabeça e outras estão em rabiscos de papel. Assim que acabar esse módulo na escola de ativação profética, eu sinto até de acrescentar uma aula no nosso cronograma de ministrações sobre ativação profética e falar especificamente sobre esse assunto. Quando o espírito de profecia vem, ele transforma não apenas quem ouve a profecia, mas também quem está disposto a profetizar. Esta era a proposta de Samuel ao jovem Saul, enquanto nem rei ele não era, lá em 1 Samuel, capítulo 10, versos 6 a 13. Nas aulas anteriores, então, nós começamos a ver esses modelos, esses laboratórios proféticos. Moisés no deserto, com 70 anciões, onde o capítulo 11 de Números, versículo 17, 18, e depois no 23, 24, 25, 26, afirmam que o Espírito do Senhor veio sobre Moisés, tirou da unção que estava sobre Moisés e impartiu, transferiu, repartiu, distribuiu, ativou os 70 anciões. Esse mesmo princípio está ligado diretamente com o que Lucas, capítulo 10, fala que Jesus fez no Novo Testamento, comissionando os 70 discípulos a de 2 em 2 curar enfermos. Se você já assistiu às aulas anteriores, eu estou chovendo no molhado. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não conhece a nossa escola, você está na 9ª aula. É um cronograma com mais de 90 ministrações. Então você tem tempo de assistir às aulas anteriores. Um segundo momento, que é o que nós vamos mergulhar hoje, é 2 Reis, capítulo 2, versos 7 a 15, onde nós temos o laboratório profético de Elias, Eliseu, e no segundo momento, 50 filhos dos profetas. Próxima aula, nós iremos falar sobre a escola profética de Ramá, que está em Naiote, junto aos poços d'água. Samuel ativando e ungindo, impartindo o Espírito do Senhor sobre Saul, ao ponto de surgir um provérbio. Israel está também Saul inscrito entre os profetas, mas o potencial profético de Saul era imaturo, era carnal, era vaidoso, era competitivo. E Samuel também impartindo, ativando e separando Davi para ser rei em Israel. Samuel é um profeta interessante, porque ele unge Saul rei, e mais tarde ele destitui profeticamente a legitimidade e autoridade no mundo espiritual de Saul enquanto rei. Porém, Saul, política e belicamente, continua na cadeira por muitos anos, até que Davi seja estabelecido. Mas Samuel estabelece uma escola de profetas em Naiote. Próxima aula nós vamos analisar e mergulhar nesse modelo profético. Jesus, no Novo Testamento, ele é o pleno amadurecimento. A igreja, nos dias de hoje, é a plena manifestação de um modelo de escola de profetas do Antigo Testamento amadurecido. Porque Jesus diz que o maior de todos os homens, nascido de mulher, até João Batista, era o seu primo. Mas que daquele momento em diante, o menor do reino dos céus seria maior do que João Batista. A experiência do novo nascimento, a experiência do Pentecostes, a experiência de assumirmos o nosso comissionamento com Cristo Jesus faz com que muitas coisas mudem, se catalisem, se expandam, se intensifiquem. Então nós vemos um modelo de escola de profetas entre Jesus e os 12 apóstolos do Cordeiro, um segundo nível de relacionamento com os 70 discípulos, um terceiro nível de relacionamento lá com as 500 pessoas que assistiram à ascensão corpórea de Jesus subindo aos céus. Isso está narrado em 1 Coríntios 15, 6. 120 pessoas que estavam presentes no cenáculo. Alguma coisa interessante, que no final do Evangelho de João, 500 pessoas veem Jesus voando aos céus, subindo aos céus. Elas estão maravilhadas, de boca aberta, ao ponto de 2 anjos virem e falarem para elas: vamos, Galileus, vamos, preguem o Evangelho. Mas no Pentecostes, no cenáculo, com Atos capítulo 2, Pedro só está coordenando uma reunião. Tiago, irmão sanguíneo de Jesus, provavelmente ele devia fazer parte daquela equipe, embora ele teve uma visão, uma revelação de Jesus como sendo o Cristo no momento sectário, pós-morte e ressurreição do Senhor. Ele só tem 120 pessoas. Eu pergunto para você, aonde estão as 380 pessoas que viram Jesus subir aos céus, mas não estavam presentes no cenáculo? Eu não sei
se eles foram jogar videogame, se eles estavam no shopping, se eles tinham compromisso, estavam no aniversário de um parente, de um amigo. Eu sei que 500 pessoas viram Jesus subir aos céus. Somente 120 pessoas estavam recebendo o poder do Pentecostes no cenáculo. 380 pessoas se dispersaram, perderam o foco, perderam a perseverança naquilo que lá Jesus já havia falado em Lucas: permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nos dias de hoje nós também temos um modelo profético com os apóstolos para o corpo de Cristo. Por fim, o Novo Testamento é marcado também por um modelo de escolas proféticas entre Ananias e Paulo, Barnabé e Paulo. Ananias ativa, em parte, transfere para Paulo o espírito de profecia, o ofício profético. Barnabé, o fundamento no ensino, como mestre. Paulo reproduz esse modelo de discipulado, de mentoria, que nada mais é do que um protótipo amadurecido, evoluído, dos antigos modelos de escolas proféticas entre Paulo, Timóteo, Tito, Epafrodito, Troade e tantos outros homens e mulheres do Novo Testamento. Essas são as aulas que ainda virão pela frente, e se você tem fome, sede, paixão, desespero pela manifestação da glória do Senhor, conecte-se conosco, faça um propósito de assistir todas essas aulas. Você que está conhecendo a escola hoje, através do vídeo número 9, assista as aulas anteriores, não é tanta matéria assim que você perdeu, e cada módulo tem início e fim em si mesmo. Então, você pode assistir apenas algumas aulas atrás e se atualizar no contexto da matéria. Vamos começar com 1 Reis, capítulo 17, o chamado de Elias. Elias, ele é um dos homens mais sobrenaturais de todas as escrituras. Elias, na minha opinião, é um dos homens mais verticais que a Bíblia tem, uma comunhão horizontal e poderosa com Deus, uma comunhão que Moisés e Elias talvez tenham sido, de todos os personagens do Antigo e do Novo Testamento, os mais operadores de milagres, os mais verticais. Jesus também tinha uma comunhão semelhante a eles, mas Jesus, além de operar milagres, ele veio para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. E estes não. Estes vieram apenas para manifestar a glória de Deus. Veja que o nome Elias significa Jeová é Deus. Foi chamado por Deus para um ministério profético em um dos piores períodos da história de Israel. Um período marcado por crise, fome, miséria, corrupção, apostasia. Mas em meio a essa crise moral, social e espiritual, Deus pôde contar com a coragem e a determinação de Elias para ser o seu porta-voz. Profetizar é falar da mente de Deus. Ser sacerdote é falar para Deus as necessidades do povo. Essa é a principal diferença entre o ofício sacerdotal e o ofício profético. Elias foi um profeta do reino do norte. Durante o reinado de Acabe, seu filho Acasias, ele desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus ou adorar a Baal. E os israelitas achavam que podiam adorar o Deus verdadeiro simultaneamente ao modelo idólatra sincretizado, macroecumênico de adoração a Baal, a Astarote, Zera e outras divindades da época. Eles tinham um coração dividido, uma alma fragmentada. Tiago nos fala que o homem de alma fragmentada, o homem de coração dobre, o homem de coração duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Essa fragmentação da alma aparece em muitos momentos da peregrinação dos 40 anos de Israel com Moisés. Por isso, constantes e cíclicas murmurações, reclamações, motins e rebeliões contra a liderança de Moisés. Agora, durante o período do ministério de Elias e Eliseu, nós vamos ver que o psique, a alma de Israel, o inconsciente coletivo da nação, também está fragmentada. Também está dobre. Adorar a dois senhores, dois corações. E isso faz com que as promessas e as profecias de Deus nunca se materializem na vida de um homem ou de uma mulher, mesmo nos dias de hoje, congregando numa igreja local. A primeira coisa é reintegrar essa alma, reintegrar esse coração, uma só visão, um só coração, uma só mente com a mente de Deus, um só espírito com o Espírito de Deus, um só altar de adoração na sua casa. E Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus afirma que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um, amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará, aborrecerá a outro. Jesus também tinha essa teologia de alma fragmentada, bem resolvida dentro do seu coração. O relato sobre a vida do profeta Elias, ele inicia-se com uma declaração sobre a sua terra e o seu povo. Lá em 1 Reis 17:1 diz que então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Essas palavras põem no cenário bíblico uma das maiores figuras do movimento profético. Elias era de Tisbe.
lugarejo situado na região de Gileade, a leste do Rio Jordão. Este lugar não aparece em nenhuma outra passagem bíblica. Esse lugar não é um lugar famoso, não é um lugar que frequentemente nós vemos o nome dessa cidade sendo citado em outras passagens, em outras referências. Parece que é Elias que dá fama ao lugar, e não o lugar que dá referência a Elias. O ministério de Elias é mais importante do que a cidade de onde Elias saiu. Este lugar vai ter poucas citações em 1 Reis 21, 17, 2 Reis 1, 3 a 8, capítulo 9, versículo 36 ainda de 2 Reis. Elias se tornou muito maior do que a cidade da onde ele nasceu, foi criado e se manifestou publicamente em Israel. Na verdade, não foi Tisbe que divulgou Elias, foi Elias que divulgou a cidade de Tisbe. Eu quero que você entenda que não importa de onde você saiu, não importa onde você nasceu de novo, não importa onde Deus te pegou pela primeira vez, o que importa é a tua experiência íntima de comunhão e manifestação com a glória do Senhor. O chamado de Elias, ele tem muitos assuntos, muito profundo, vale a pena você pesquisar e ler um sermão biográfico sobre a instrumentalidade dele. Mas eu fiz um rápido resumo para introduzirmos os conceitos dessa aula. Foi contemporâneo de Acabe, Jezabel, Acasias, outros profetas que profetizaram junto com Elias contra o modelo babilônico de idolatria, feitiçaria de Jezabel, Obadias. O rei Jeú vem para substituir o rei Acabe e Azael. Com Elias, acontece uma experiência parecida daquela que vai acontecer com Samuel. A mesma experiência se repete com Samuel, já havia acontecido com Elias. Ele unge Acabe. Acabe recebe a unção pela instrumentalidade do sacerdote. Mas profeticamente Elias o destitui. Mas Elias agora vai numa carruagem de fogo para os céus e fica Eliseu. E Eliseu fica comissionado, então, de dar continuidade ao legado e ao ministério de Elias. Uma coisa interessante é que Elias guerreia a vida inteira com Jezabel. Mas Jezabel não morre nos dias do ministério do profeta Elias. Não. Ela morre do jeito como Elias falou, no local que Elias profetizou, da forma como Elias disse que ela iria morrer profeticamente, caída na vinha de Nabote, comida pelos cães, mas o tempo que Elias profetizou a morte de Jezabel não se cumpre. Ela morre no tempo diferente daquele profetizado por Elias. Ela morre durante os dias do ministério profético do discípulo, do aluno, Eliseu, aquele que carregava a porção dobrada do espírito de Elias. Parece uma bobagem, mas isso é uma chave poderosa de revelação bíblica. Porque para derrubar Jezabel na sua igreja ou na sua vida hoje, é necessária a porção dobrada do espírito de Elias. João Batista veio no espírito de Elias, porque não era a reencarnação do mesmo. João Batista operava no mesmo espírito de arrependimento, de adoração forte, violenta e vertical a Deus, de santidade e plena comunhão com a palavra e com o espírito do Senhor. Elias, ele vai embora e Eliseu agora unge Jeú, o rei que vai substituir o rei Acabe. Mas assim como acontece com Saul, continuar no reinado e sem autoridade, destituído profeticamente da sua legitimidade para governar e conduzir o povo de Deus. E então Davi é ungido, mas leva um tempo, leva uma guerra, leva uma confusão, até que de fato aquilo que foi profetizado e ungido em Davi se estabeleça como de direito. Assim também existe essa mesma engrenagem no mundo espiritual, no ministério do profeta Elias e do profeta Eliseu. Acabe, durante muito tempo, ainda continua sendo política e oficialmente o rei, mas Jeú acaba sendo a pessoa de direito e de autoridade até que Jezabel seja destruído, até que Acabe seja destruído, até que os profetas de Baal e de Astarote sejam decapitados. 1 Reis, capítulo 17, verso 1, capítulo 18, verso 44, fala sobre o início e o fim de uma seca de 3 anos e meio, que foi profetizada por Elias, essa seca. Elias foge da presença de Acabe e é sustentado por urubus, aves de rapina,
corvos, são as 3 traduções que tem na língua portuguesa. E no segundo momento, por uma viúva pobre. Fenômeno do milagre da viúva que ofertou a comida da sua última refeição e teve o fenômeno da multiplicação. 1 Reis 17, 1 a 6, capítulo 17, ainda versículo 8 a 16. Elias foi usado por Deus para ressuscitar uma criança, em 1 Reis 17, 22. Ele desafiou os profetas de Baal no alto do Monte Carmelo, 1 Reis 18, 22 a 45. Embora a narrativa de 1 Reis 18 não fale, para cada profeta de Baal havia uma profetisa de Astarote. Só que os de Baal morrem neste desafio de fogo que desce dos céus sobre o Monte Carmelo. As profetisas de Astorete, conforme a tradução que você tem na língua portuguesa, continuam fazendo feitiçarias no palácio, protegendo Jezabel por um período de tempo pós-guerra de altares no Carmelo. Em 1 Reis 19:4 fala que ele é ameaçado de morte, ele toma um surto psicótico de depressão, de ansiedade, de medo por causa de Jezabel, ao ponto de ele orar a Deus pedindo a morte, e Deus o visita numa brisa suave no meio da caverna. Ele caminha 40 dias e 40 noites após comer um pão e uma água místico, sobrenatural, trazidas por um anjo que se materializaram no plano espiritual, no plano terreno, e esta comida do céu deu a ele uma força para vencer aquela depressão, aquela ansiedade, e peregrinar esses 40 dias em jejum. Está descrito em 1 Reis 19:8. E ao chegar em Horebe, ele se esconde numa caverna onde tem um encontro com Deus, um encontro maravilhoso. 1 Reis 19:12. No final do ministério de Elias, ele unge Eliseu como seu sucessor. 1 Reis 19:15 e 21. E foi levado aos céus num redemoinho. Muitos dizem que Elias foi levado ao céu na carruagem de fogo. Não. A carruagem de fogo separa Elias para a direita e Eliseu para a esquerda. Afasta fisicamente um do outro. Portal espiritual se abre, uma coluna de glória, uma coluna de luz, um redemoinho de unção, de poder, de milagre, de fogo, leva Elias vivo para a presença de Deus. E ele lança uma capa, enquanto o seu discípulo, seu filho espiritual Eliseu, grita: meu pai, carros e cavaleiros em Israel. Toda essa história está registrada em 1 Reis capítulo 17, começa no capítulo 1 até 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Esse bloco de texto pode ser lido e relido muitas vezes, porque existem muitos detalhes que a aula de hoje eu não vou poder apresentar a você. Vamos começar com 1 Reis 16, 30 a 31. Era um período de sucessão de reis ímpios, o período e a janela de tempo em que nosso amigo Elias foi profeta no Reino do Norte sobre Israel. Era uma janela de tempo tensa, pesada, difícil relacionamento. Os dias de Elias, Israel estava sendo governado por reis maus e idólatras. A Bíblia diz que Omri fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos os reis que foram antes dele. Está lá em 1 Reis 16, 25 a 26. Omri é o pai de Acabe. Quando Omri morreu, em seu lugar reinou o seu filho Acabe. 1 Reis 16, 28. Que teve a capacidade de fazer pior do que o rei que já era o pior dos piores. Imagina o caos que se estabelece no governo político de Israel. A Bíblia diz acerca de Acabe: e fez Acabe, filho de Omri, o que era mal diante dos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 16, 30 a 31. Eu quero que você veja e visualize esse quadro. São 2 pássaros discutindo um com o outro, um pássaro branco, um pássaro negro. Desde que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal no Éden, existe essa natureza adâmica, esse potencial pecaminoso dentro de nós. Mas existem pessoas que, pelo culto a demônios, pelos rituais de feitiçaria antiga, possuem exacerbado, multiplicado, ativado, catalisado o seu potencial adâmico, maligno e pecaminoso. Esse período de Elias profetizar a Israel era um período de guerra contra altares de idolatria. Elias teve que comer no bico de um corvo que trazia comida para ele, no ribeiro de Querite. Rei Acabe destaca-se nas escrituras como um rei idólatra, pois ele andou nos caminhos de Jeroboão. 1 Reis 16, 31. É um adjetivo ruim, pejorativo, que as escrituras dão para Acabe.
serviu a Baal e o adorou, 1 Reis 16:31, conduzindo toda a nação a um pulso psíquico de idolatria. Como se não bastasse, Acabe casou-se com Jezabel, filha de Et-Baal. Baal é o nome do demônio. Et é sacerdote. O nome do pai de Jezabel, o nome do sogro de Acabe é Et-Baal. Acabe é sangue hebreu. É sangue judeu, Acabe. Embora que de uma linhagem de idólatras e de feiticeiros que sincretizaram a adoração ao Deus vivo com a adoração de demônios. Mas Acabe é de Israel. Jezabel não é. É de uma outra nação, quebrando o princípio de casamento com pessoas de outros povos. E o nome do sogro de Acabe é sacerdote de Baal, Et-Baal. Rei dos Sidônios. Casamento este jamais aprovado por Deus. Tudo isso fez Israel mergulhar no mais profundo paganismo, sem nenhuma pretensão de preservar o culto único e exclusivo a Yahvé, Jeová, o Deus vivo, tornando-se assim Israel, durante essa janela de tempo, uma nação idólatra pagã, semelhante às demais nações. Era também um período de crise, quando Acabe assume o poder. Ele era influenciado profundamente por Jezabel, a qual não só tinha preconceito, ódio, raiva, o nojo da adoração ao Deus vivo. Ela sistematicamente trabalhava contra o culto ao Deus vivo e perseguia os profetas do Deus vivo, querendo matá-los ou fazê-los sobreviver a pão e água. Essa substituição do culto ao Deus vivo pelo culto sincretizado a Baal e a Astarote está descrita em 1 Reis 16, 31 a 33. Elias apareceu repentinamente perante o rei Acabe para anunciar a ausência da chuva do orvalho sobre a terra. 1 Reis 17:1. Como a chuva é um dos principais elementos da sustentação da natureza, a falta dela provocou seca, fome e miséria. Ou seja, uma crise geopolítica numa sociedade, numa economia fundamentada pela agricultura e a pecuária nesse momento da humanidade. As escrituras dizem que a fome era extrema em Samaria. 1 Reis 18:2. Isso fez com que Acabe se irasse ainda mais contra Elias, pois achava que ele era o culpado por ter profetizado, amarrando os céus para que não chovesse. No futuro nós vamos ter algumas aulas onde nós vamos analisar. Parou de chover porque Deus quis ou parou de chover porque Elias usou, cheio de fé, um comando profético e Deus simplesmente consentiu, deu testemunho público a respeito da ousadia e da ira do profeta em relação ao modelo de feitiçaria tolerado por Acabe e promovido por sua esposa Jezabel. Era um período também de inversão de valores. Em meio a essa crise moral e espiritual de adoração a demônios, era também uma crise de valores sociais e morais sendo abalados ou substituídos, como nós vemos nos dias de hoje, na pós-modernidade, através de leis, através de alguns partidos políticos, na geopolítica não só do Brasil, mas do mundo, uma ordem global para preparar um caminho para receber o anticristo, preparar um caminho para a promoção, a valorização, a doutrinação homossexual e tantas outras coisas, como o macroecumenismo. O rei Acabe parece estar mais preocupado com os cavalos e as mulas do que com as pessoas do seu reino, súditos que estão morrendo de fome e passando necessidade. Porque em 1 Reis 18, 5, 6, ele chama Obadias, que é um homem que tem temor de Deus, mas é servo e funcionário público de alto escalão, vamos assim nos referir a Obadias, para sair procurando água e grama para preservar os cavalos reais, preservar a majestade, a pompa, e não necessariamente para suprir e corresponder ao sofrimento de uma nação que gemia por falta de chuva. Possivelmente movido pelo desespero, o próprio Acabe sai à procura de água junto com Obadias, o que não era um fato comum, pois para um rei sair do palácio e sair procurando pedaços de terra que ainda tivesse algum tipo de grama, poças d'água, lagoas de água que ainda tivesse algum tipo de umidade, era a expressão visível de que o caos havia se estabelecido, de que o mal havia tomado dimensões assustadoras no pensamento coletivo de Israel. Essa é uma representação arqueológica de caveiras sendo pisadas por Astarote, a esposa de Baal.
ligada à feitiçaria e ao culto da terra, e era exatamente por isso que Elias amarrou a chuva, deu um comando nos céus para que não chovesse, para que a terra que era fertilizada por essa deusa fosse então impossível, incapaz de produzir alguma coisa. Uma guerra de altares entre o profeta do Deus vivo, Elias, e mais de 400 profetas de Baal, 400 profetisas de Astarote. Era um período também de idolatria e perseguição aos homens de Deus. Assim como nós vemos hoje na igreja da pós-modernidade, a mídia, o jornal, a rádio, a televisão, formando conceitos, às vezes, preconceituosos em relação aos pastores ou aos sacerdotes, mesmo romanos, naquele dia de Elias já havia essa perseguição. 1 Reis 21, 25 fala que Jezabel, esposa do rei Acabe, ocupava o lugar de esposa mais ímpia, mais corrupta, mais endemoniada da Bíblia. E além de manipular e controlar as decisões de Acabe, seja pela manipulação de energia sexual, ou seja pela opressão demoníaca, ela também conduziu a nação de Israel a adorar deuses estranhos. 1 Reis 18, 19 e 20. Como se não bastasse, intentou matar todos os profetas do Senhor. Isso está documentado em 1 Reis 18, 4. Todos esses textos você deve ler com calma na sua Bíblia, sublinhar, pintar e meditar sobre eles. Foi nessa ocasião que Obadias, um homem temente a Deus, servo de Acabe, possivelmente um mordomo ou camareiro do palácio, alguém de certa influência e prestígio no alto escalão do governo, escondeu profetas e os sustentou, os alimentou de 50 em 50. Ao todo, consta que foram 100 profetas em 2 levas de 50, alimentados com pão, com água. De alguma forma ele estava desviando comida, desviando água, sem que Jezabel soubesse, sem que Acabe autorizasse, para dar livramento aos profetas do Senhor. Esse também era um período de abuso de autoritarismo no poder político. O capítulo 21 de 1 Reis registra que Acabe desejou adquirir uma vinha que pertencia a Nabote. Parece com alguns acontecimentos políticos, acontecimentos geopolíticos dos dias de hoje. O rei, o presidente da república, olhou e cobiçou aquela fazenda, olhou e cobiçou aquele pedaço de terra, desejou o que já tinha um título de propriedade privada, já era de um herdeiro, e por não conseguir comprar comercialmente, então Jezabel conspirou uma forma de matar o dono legítimo da terra e corresponder à vaidade e à expectativa do coração do marido. Essa guerra pela vinha de Nabote, esse falso juramento, essas falsas testemunhas, essas mentiras que foram feitas com o próprio selo do rei, por parte da sua esposa Jezabel, estão narradas em 1 Reis capítulo 21, verso 1 a 16. Uma demonstração nítida que tanto Acabe quanto sua esposa Jezabel eram capazes de fazer qualquer coisa para conseguir os seus objetivos, acima de valores, critérios ou princípios bíblicos estabelecidos pela moral ou estabelecidos pela espiritualidade. Até mesmo mandar matar pessoas inocentes. Em meio a essa crise social, moral, espiritual, que Deus desperta o espírito do profeta Elias para combater o pecado, proclamar o juízo e chamar a nação ao arrependimento. Isso me parece muito próximo de um momento geopolítico que nós estamos vivendo nos últimos anos, os últimos ciclos e pleitos eleitorais aqui no Brasil. Eu quero que você veja essa arte, uma estátua cuja personificação de Baal é uma cabeça de boi, com um corpo humano, onde crianças eram sacrificadas nas mãos dessa estátua. As virtudes e as habilidades do profeta Elias, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, forjaram nele uma mente diferente da mente da nação. Elias tinha uma psique totalmente diferente do padrão de tolerância pecaminosa que havia tomado conta da mente de Israel. Elias aprendeu a confiar em Deus. Profetizar no tempo de Elias não era uma tarefa fácil, era colocar a sua própria vida em risco. 1 Reis, capítulo 18, verso 4. Elias foi chamado para profetizar exatamente contra aqueles que tinham o poder nas suas mãos. O rei Acabe, sua esposa endemoniada, Jezabel, ímpia, mas Elias não vacilou, profetizou falta de chuva e a fim do orvalho.
1 Reis 17:1. Combateu o pecado de Acabe, chamando de perturbador de Israel. Veja que Acabe lança um estigma sobre Elias. Elias não era o perturbador. Elias era o profeta de Deus vivo, chamando o povo ao arrependimento. Mas dentro de um sistema de ordem religiosa, macroecumênica, que fazia a mente da nação entrar em estado de passividade e não se rebelar contra o culto a demônios, contra o fato de que os impostos estavam sendo recolhidos e o dinheiro público estava sendo usado para financiar a adoração a demônios, seja através de 400 sacerdotisas de Astarote ou 400 profetas de Baal. Elias é o único indignado com essa situação que se levanta e profetiza contra. Então Acabe chama ele preconceituosamente de és tu o perturbador de Israel. 1 Reis 18:18. Ele convoca uma guerra de altares. Ele desafia os profetas de Baal para subir o Carmelo e vão fazer o seguinte: o Deus vivo vai responder com fogo. 1 Reis 18:22-40. Ele também predisse a morte do rei Acabe e a morte de Jezabel. Em 1 Reis 22:17-24. Veja que Acabe, pós-profecia de morte de Jezabel, passa um dia de jejum e oração. Acabe passa um dia de intercessão pela lombisgoia da sua esposa, Jezabel, filha de Et-Baal, sacerdote de Baal. E de alguma forma esse dia de jejum e oração de Acabe pedindo misericórdia tolera, legitima, perpetua, aumenta o período de tempo de feitiçarias, não mais dos 400 profetas de Baal, que nesse momento eles já estão com a sua garganta decapitada, mas as 400 sacerdotisas de Astarote. Continua ainda por alguma janela de tempo. E Deus chega para Elias e diz: ó, Elias, ela vai morrer como você profetizou, no local que você profetizou, vai ser comida pelos cães, mas não vai morrer agora. Vai morrer no tempo do ministério profético do teu filho, do profeta Eliseu, o qual receberá, no final desse relacionamento de mentoria e discipulado, a porção dobrada do espírito de Elias. Eu não sei se você está familiarizado com esses textos, mas são poderosos para você ler, reler e sublinhar na sua Bíblia. Elias, ele aprende a depender totalmente de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, depender de Deus não é uma tarefa fácil. É preciso fé. A trajetória de Elias nos ensina isso. Ora bebendo água de um ribeiro e se alimentando do pão e da carne que o urubu, a ave de rapina, trazia para ele comer no final do dia. 1 Reis 17:1-6. Ora sendo sustentado por uma viúva pobre, altamente constrangedor, humilhante. 1 Reis 17:8-16. Não é para comer a vida inteira da viúva pobre. Não é para beber da vida inteira da água do ribeiro de Querite ou comer do urubu. É apenas um período de tempo em que as suas habilidades e faculdades proféticas vão ser exercitadas para você aprender a ouvir a voz de Deus e comunicar a sua vontade. Para você aprender a depender e botar suas expectativas em Deus e não nos homens ou nas máquinas administrativas, eclesiásticas e religiosas. Então tem pessoas que abraçam o ministério profético e acham que esse é o projeto de Deus para o resto da vida delas. É mentira. É apenas 3 anos, 3 anos e meio, até que você amadureça. Se você for aprovado na escola do urubu, que traz pão e água para você comer, você poderá comer do palácio do rei. Você poderá comer e tocar e influenciar toda uma nação. Se você não for aprovado nisso, então você nunca vai para a fase seguinte da manifestação da glória de Deus nos filhos maduros. Ora, um anjo do Senhor também trouxe pão e água para ele comer. Está descrito em 1 Reis 19:5-7. Com certeza, a confiança de Elias não estava depositada no corvo, na viúva, nem no anjo, mas sim em Iavé Jiré, o Deus da provisão, o Deus Todo-Poderoso. Elias aprendeu a ter intimidade com esse Deus, a ouvir a sua voz e fazer a sua vontade comunicada. O ministério de Elias não foi marcado apenas por profecias, mas também por milagres e operações de sinais, prodígios, como, por exemplo, em 1 Reis 17:16, a multiplicação do azeite e da farinha na botija de uma mulher que obedeceu o comando do profeta, deu um sacrifício. Ressurreição de mortos para curar o filho dessa mulher. Ainda no capítulo 17, versículo 22. 1 Reis 18:16-46, quando o fogo dos céus queima o altar e os profetas de Baal são envergonhados e são decapitados. Morte dos soldados do rei Acasias. 2 Reis, capítulo 1, verso 9-14. Por fim, atravessaram o Jordão a seco e não molharam os seus pés, descrito em 2 Reis, capítulo 2, verso 8. Todos esses milagres, sinais, demonstrações de poder, demonstram claramente que Elias era um homem que vivia em íntima comunhão com Deus.
A maior prova disso é que, semelhante a Enoque, Deus o tomou para si. Este é o principal motivo pelo qual nós caminhamos e desenvolvemos intimidade com o Senhor. Sermos tomados para Ele, sermos aprovados no nosso ministério terreno. Você também pode experimentar fogo dos céus caindo sobre as mais diversas circunstâncias que você está vivendo hoje. Porque o autor do livro de Hebreus diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos medos, as mesmas dúvidas, as mesmas seguranças que eu e você. E se Elias venceu pela comunhão do Espírito dele com o Espírito de Deus, nós também podemos operar nessas frequências de glória. E se nós não operamos nelas, não é porque Deus não quer, é porque muitas vezes nós temos uma mente viciada, limitada e condicionada a um sistema religioso semelhante ao de Baal, macroecumênico, sincretizado de uma linguagem cristã, litúrgica, histórica, mas um cristianismo sem vida, sem poder, nominal, secularizado. Essa escola tem por objetivo quebrar e destruir e desconstruir essas superstições da teologia histórica e filtrar aquilo que é relevante da história da igreja para voltarmos a ser o modelo da igreja estabelecida em Jerusalém. Elias aprendeu a se fortalecer em Deus. Quando Elias foi ameaçado por Jezabel após a morte dos profetas de Baal, perdeu o ânimo, entrou em depressão, desejou a sua própria morte, entrou num nível de amargura, porque ele estava se movendo numa área de guerra para destituir algo que não era ele, profeta, que tinha legitimidade e autoridade para destituir. O único que podia destituir a feitiçaria de Jezabel era Acabe. Acabe tinha essa chave, Acabe tinha esse poder, Acabe tinha autoridade para destituir 400 profetas de Baal, 400 profetisas de Astarote, e Acabe era um bunda mole que não fez nada disso. Então, em 1 Reis 19:4, Elias tenta fazer profeticamente algo que não é do profeta, é do rei. Ele sai da unção profética e tenta tocar numa unção que não é dele, e automaticamente ele tem um quadro depressivo violento. Qual era a função de Elias? Denunciar o pecado de Jezabel. Qual era a função de Acabe? Se quebrantar, se arrepender e obedecer à palavra de Elias. Como Acabe não fez a parte dele, Elias tentou fazer o que o profeta não pode fazer, somente o rei pode fazer. E quando ele entra numa área espiritual e ministerial que não tem legitimidade, ele é atacado por essa depressão violenta. Existem estruturas administrativas religiosas que a nossa função é profetizar, liberar a palavra. Mas a responsabilidade de tomar atitude é do pai, é do dono da empresa, é do administrador, é do fornecedor, é do cliente, ou do pastor da igreja local. E uma vez anunciado a palavra profética e desprezado a palavra profética, deixe que quem não teve coragem de obedecer o comando profético sofra as consequências. Não peça misericórdia. Porque ao longo da pedagogia da dor, talvez ele se arrependa e destitua os altares de feitiçaria macro-sincretizados ecumenicamente na sua gestão, na sua liderança, no seu governo real. Parecia o fim da jornada de um profeta vertical cheio de Deus, porém, lá no deserto, lá na caverna, lá na crise de depressão, Deus envia anjo para levar pão e água para Elias, cobrar as suas forças. 1 Reis 19, 5-7. Com a força daquela refeição, ele vai ficar 40 dias e 40 noites em consagração, vai caminhar no meio do calor do deserto até chegar em Horebe. 1 Reis 19, 8. Ao chegar em Horebe, Elias vai se esconder numa caverna, onde tem um encontro sobrenatural, glorioso, maravilhoso, que lhe fala Deus numa voz mansa, suave, delicada. 1 Reis 19, 12. Elias agora está saindo da caverna, suas forças estão sendo restauradas, a sua fadiga de compaixão está quebrada, e ele está pronto para o ciclo final da obra de Deus através da sua instrumentalidade no ministério terreno no reino de Davi, no reino de Israel. Esse ministério de Elias ele foi marcado por milagres, profecias, sinais, mas de todos os prodígios, na minha opinião, o mais notável não foi apenas Elias liberar uma palavra e os fenômenos meteorológicos de chuva obedecerem e não choverem, e depois ele vai sentir dores de parto, interceder, vai liberar as chuvas e vai voltar a chover em Israel.
nem a coragem com a qual ele lutou, desafiou e cortou a garganta dos profetas de Baal. Outros líderes de Israel também haviam matado feiticeiros, haviam matado filisteus. Então, tudo isso foi bom, foi forte, mas não é isso que chama a minha atenção. O próprio caso de experiência da ressurreição do filho da viúva também é uma experiência gloriosa. Mas de todas as experiências que marcaram o ministério de Elias, o fato mais notável foi quando lhe aparecem carros e cavalos de fogo, separam ele de Eliseu e ele é levado vivo num redemoinho para os céus. Essa descrição de 2 Reis capítulo 2, versículo 11, é um portal espiritual que liga céus e terra, estabelece ali um deslocamento físico entre este plano e o plano espiritual. 2 Reis capítulo 2 vai dar muitos detalhes sobre isso, mas é exatamente nessa experiência de arrebatamento, de transladar, de ser levado vivo ao céu, repetindo a experiência que Enoque já havia tido lá no livro de Gênesis, é exatamente aqui que termina o ciclo do ministério público de Elias, que o seu principal filho espiritual, o seu principal discípulo, Eliseu, dá início ao seu ministério profético. Esse segundo ciclo da maturidade profética, agora não é mais um homem vertical treinando um outro homem que recebe a porção dobrada do espírito de Elias. Não. Agora, nessa estação, nessa temporada, nesse ciclo, é Eliseu treinando mais de 50 filhos dos profetas. Porque sempre houveram profetas, alguns corruptos, outros não corruptos. Haviam 100 escondidos por Obadias comendo pão e bebendo água. Desses 100, 50 filhos dos profetas decidiram seguir a instrumentalidade e a liderança de Eliseu. Eu sei que Deus está despertando o espírito de uma geração no Brasil e no mundo para novas escolas de ativação profética serem estabelecidas. Não para experimentarmos o espírito de profecia sobre a perspectiva do Antigo Testamento, não. Para experimentarmos o espírito de profecia sobre a perspectiva apostólica profética do Novo Testamento, da Nova Aliança. Mas esse conceito e essa essência de ouvir a Deus e ser treinado para ouvir a Deus, aprender a orar por milagres e a não apenas filosofar sobre milagres, mas exercitar a comunhão do espírito humano com o Espírito Santo de Deus, ir para a prática, ir para a rua, ir para o supermercado, ir para a rodoviária, ir para o shopping, orar, expulsar demônios ou curar enfermos, sair desses avivamentos artificiais que só funcionam em retiro de carnaval ou avivamentos artificiais que só funcionam dentro das 4 paredes da igreja. Este é o tempo e o Senhor está despertando você. Por isso, você está se sentindo atraído como um imã espiritual para assistir a essas aulas. Eu quero que você também receba a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Eu quero que você também opere na porção dobrada do Espírito, milagre, de sinais, não porque você precisa ou porque Deus quer, mas porque este é o destino e o plano, o propósito eterno de Deus para a igreja na terra dos viventes. Existem muitas representações gráficas e é comum a gente ver artes como esta, em que Elias está sendo levado aos céus numa carruagem de fogo. Mas ele não foi levado aos céus na carruagem de fogo, ele foi levado no redemoinho. Redemoinho de luz, um redemoinho de glória, um redemoinho de poder, um redemoinho de unção. Eu quero que você respire fundo e abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 2. Nós agora vamos ver os detalhes dessa relação de Eliseu e os 50 alunos matriculados, inscritos na escola de profetas, junto à cidade de Jericó. Tudo indica que eles se estabeleceram ali depois da experiência das margens das águas do Rio Jordão. O texto do capítulo 2 de 2 Reis, versículo 1 a 18, diz assim, ó. Sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias no redemoinho aos céus, Elias partiu de Gilgal com Eliseu, e disse Elias a Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Betel é uma cidade que eu poderia falar agora 10 minutos sobre o que significa a palavra Betel, casa de Deus, os principais eventos, fenômenos e acontecimentos da história de Israel em Betel. Você pode fazer isso como lição de casa. Dê uma pesquisada o que é Betel e que tipo de portal espiritual se estabelece na cidade de Betel ao longo da história de Israel até os dias de Elias. Elias está dando um comando simples para o seu filho ministerial, para o seu filho espiritual. Eliseu, fica aqui, eu vou a Betel. Olha a resposta do filho. Porém, Eliseu lhe disse, vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei, não me afastarei de ti. E assim foram ambos juntos para Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu, porque já havia um discernimento coletivo. Deus não fala só com Eliseu.
Deus não fala só com Elias. Deus fala com Elias, Deus fala com Eliseu, mas também Deus é o mesmo que fala com os 50 filhos dos profetas. Veja que o discernimento coletivo tomou conta dos 50 filhos de profetas que vêm ao encontro de Eliseu quando ele está entrando na cidade de Betel e dizem para Eliseu: sabes que o Senhor hoje tomará o teu mestre, o teu professor, o teu mentor, o teu discipulador, o teu Senhor com S minúsculo, e ele sairá voando sobre a tua cabeça? Respondeu Eliseu: também eu bem o sei. Calem-se. Veja que uma coisa é a revelação mística do Espírito de Deus pelo discernimento coletivo de 50 filhos de profetas que Elias vai voar sobre a cabeça de Eliseu hoje. Outra coisa é o temperamento e a alma de Eliseu se manifestando e mandando eles calarem. E Elias lhes respondeu. Elias disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. A mesma frase que ele falou para Eliseu antes de chegar em Betel, ele está dizendo agora: tenho que ir a Jericó. Porém, novamente, Eliseu responde a Elias dizendo: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Aonde tu for, eu vou atrás de você, porque eu vou pegar esse manto, eu vou pegar essa unção. Havia uma determinação dentro de Eliseu, semelhante à determinação da mulher, com 12 anos de fluxo sanguíneo, que dizia: vou tocar nas vestes de Jesus e vou ser curado. Havia uma convicção dentro de Eliseu: se ele vai sair voando sobre a minha cabeça hoje, eu vou receber a porção dobrada do manto espiritual, do manto ministerial que está sobre Elias. E foram ambos caminhando para Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó, ele está entrando na cidade de Jericó, é outros profetas agora. São outros filhos de profetas, os que moram em Jericó, possuem um discernimento coletivo, possuem um pulso profético no seu psique de que, olha, esse homem vai ser tomado e o discípulo dele, Eliseu, vai ficar sozinho. E novamente, a mesma palavra profética que Eliseu acabou de ouvir em Betel vai se repetir. Eles já haviam passado por Gilgal. E agora em Jericó, disseram a Eliseu: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça. E Eliseu respondeu então para os filhos dos profetas que moravam em Jericó: também eu já estou sabendo, calem a boca de vocês. E Elias disse para Eliseu: fica aqui, porque o Senhor agora me enviou ao Jordão. Mas novamente Eliseu dá a mesma resposta: vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram os dois para o Jordão. E os 50 homens dos filhos dos profetas começaram a caminhar atrás deles. Aonde eles iam passando de cidade em cidade, o discernimento ia sendo dado, o Espírito Senhor ia despertando o espírito de filhos de profetas, ao ponto de chegarem no Jordão não apenas Elias e Eliseu, como foi a primeira cidade, Gilgal, aonde eles pararam e tiveram esse discernimento coletivo, antes de irem para Betel. Passando por Jericó, chegando ao Jordão, já havia uma equipe de filhos e profetas com o mesmo discernimento, porque o mesmo Deus havia dado a mesma revelação, a mesma intuição, o mesmo discernimento profético para todos eles. E o que eles queriam? Eles queriam ver Elias sair voando sobre a cabeça de Eliseu. Simples. Vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Vamos juntos para o Jordão. É sempre esta a resposta nos lábios de um filho espiritual para um pai, para um discipulador, para um mentor. Foram 50 dos filhos dos profetas e pararam de frente deles, ao longe, e assim ambos pararam junto às margens das águas do rio Jordão. Então Elias tomou a sua capa, dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, para os dois lados. Passaram ambos em seco, tanto Elias quanto Eliseu. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Eliseu, meu filho espiritual, pede-me o que queres que aconteça contigo antes que eu seja tomado de ti. E respondeu Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim, porção dobrada da unção que está sobre o teu ministério, sobre o meu ministério, que as ferramentas e os instrumentos espirituais que você acumulou ao longo desses anos, entre a tua intimidade e a intimidade de Deus, sejam desatados em porção dobre, multiplicados sobre a minha vida. Alguns dizem que a palavra dobro e o conceito matemático de dobro é infinito, mas não vou gastar detalhes e tempo com essas especulações hermenêuticas. Disse
Elias para Eliseu, coisa difícil estás me pedindo, porém vamos fazer assim, se vires quando eu for tomado de ti, quando eu for arrebatado, quando eu for transladado, assim vai acontecer contigo. Porém, se você não me vê, não receberá a porção dobrada. Isso sucedeu que indo eles, andando e falando pelo caminho, um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu aos céus num redemoinho. Eu não sei se é um redemoinho de vento, um redemoinho de luz, um redemoinho de glória, um redemoinho. O que viu Eliseu e começou a gritar, clamando em alta voz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu. E Elias solta a sua veste, solta o seu manto, a sua capa, pegando Eliseu as vestes de Elias, rasgou em duas partes. Claro, eu honro a unção do meu pai espiritual, mas essa veste é para ele, não é para mim. Eu honro a unção que Elias recebeu, mas eu rasgo porque eu vou operar na porção dobrada. Eu vou mais longe do que o meu pai foi. Essa é a dinâmica do discipulado, essa é a dinâmica do salmista quando diz que bem-aventurado o homem que enche de flecha a sua aljarva, cada flecha é um filho que ele dispara para ir mais longe do que ele conseguiu realizar. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra. Voltando-se para o margem do Jordão, tomou a capa de Elias que dele caíra e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um para o outro lado, e Eliseu passou a seco. Vendo tudo isso, os filhos dos profetas que estavam de frente a Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram-se diante dele em terra e falaram, eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Deixa-nos ir buscar o teu Senhor. Elias, pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em alguns dos montes ou em alguns dos vales. Porém ele disse, não envie essa companhia de busca. Eu sei no meu espírito que Elias foi levado para o céu. Mas eles insistiram com Eliseu, até que constrangido ele disse, tá bom, vai, procura, para de encher a minha paciência. E enviaram 50 homens que buscaram durante 3 dias, porém não encontraram Elias em nenhum monte, em nenhum vale. Então, retornando para Eliseu, pois este ficara em Jericó, disse-lhe Eliseu, eu não falei para vocês que não era para ir procurar? Esta história e esta narrativa é fantástica, é fundamental para você entender a dinâmica do discipulado, para você entender a dinâmica do funcionamento de uma escola de ativação profética. Primeiro, não é Elias que vai atrás de Eliseu. O Eliseu tem que ir atrás do Elias. Segundo, Elias passa, discerne o potencial profético em Eliseu e solta uma palavra, joga a capa. Se Eliseu vier atrás, eu invisto a minha vida na vida dele. Se Eliseu não vier atrás, problema de Eliseu. Eu vou procurar outro até que se estabeleça essa conexão de honra ministerial. A vida inteira agora, Eliseu deitando água sobre as mãos, sobre os pés do profeta Elias, servindo-o. E no final da sua vida, há um salário que não é financeiro, há um salário que não é material, há um salário que é espiritual. O pai trabalha e deixa a fazenda, deixa o carro, deixa o caminhão, deixa a empresa de herança para o filho. O pai espiritual também tem uma herança espiritual para o filho espiritual. Só que é poder, é sinais, é frequências de glória, é autoridade para parar de chover, é autoridade para fazer chover, é comandos para ressuscitar mortos e guerrear com o espírito de morte. Nem toda morte acontece antes do propósito de Deus. Mas existem mortes catastróficas por imaturidade, por pecado, por ataque demoníaco, por feitiçaria, que acontecem antes do propósito determinado de Deus. Então, se orarmos, haverá ressurreição. E se não orarmos, simplesmente a vontade de Deus fica castrada, frustrada e é abortada na vida daquela pessoa que morreu antes do tempo. Veja que agora, nesse momento, Eliseu começou a sua escola de ativação profética. Eliseu começou uma escola com 50 alunos inscritos. Eliseu agora, ele tem um grupo de pessoas que veio atrás dele por causa do discernimento coletivo que eles tiveram lá em Gilgal. Um grupo de pessoas que veio atrás dele por causa do discernimento coletivo que eles tiveram lá em Betel. Um grupo de filhos dos profetas que resolveram se inspirar na relação de Elias e Eliseu e vir atrás deles por causa da profecia que foi dada em Jericó.
E quando chegam todos esses agrupamentos de filhos de profetas no Jordão, eles presenciam o fenômeno do arrebatamento, do transladar, do subir vivo para os céus. Eles se alegram juntos, mas eles sabiam que Elias tinha essa experiência muitas vezes. Não era a primeira vez que Elias desintegrava num redemoinho de vento, num redemoinho de glória, num redemoinho de fogo. Não era a primeira vez que um portal espiritual se abria e Elias era transladado de uma montanha para outra, de um vale para o outro. Isso acontecia muitas vezes durante o ministério terreno de Elias, ao ponto de Obadias, o mordomo de alto escalão do rei Acabe, ter plena consciência desses relatos. Imagine soldados cercando você para te prender, e aí você começa a adorar a Deus com violência profética, e você desintegra, e você reintegra a quilômetros de distância. Exatamente essa experiência vai acontecer em Atos capítulo 8, com o evangelista Filipe. Ele vai batizar o eunuco, ele vai ser transladado e vai ser transportado para uma cidade a mais de 120 quilômetros de distância, chamada Azoto. Essa experiência acontece com muitos homens ao longo das Escrituras, e Elias não tem uma única experiência de arrebatamento ou de desintegrar na terra e se integrar em alguma dimensão do céu. Não. Essa experiência que Enoque teve no final da sua vida, Elias teve muitas vezes de uma montanha para outra, de uma cidade para outra, de um vale para outro. No momento final do seu ministério, Eliseu sabia que não adiantava procurar o mestre Elias, o professor dele, porque era para o céu que Deus o estava levando. Da onde eu tiro essa heresia? Da onde eu tiro essa ideia? 1 Reis, capítulo 18, versos 7 a 17, e ainda no capítulo 18, versos 41 e 46. O momento áureo do ministério de Elias é no alto do Monte Carmelo, onde Deus responde a sua oração com fogo do céu, e os profetas de Baal e as profetisas de Astarote são publicamente envergonhados. Obadias, ao encontrar Elias, demonstra uma forte preocupação e desconforto em afastar-se da presença de Elias. O Espírito do Senhor vir sobre este e transportá-lo, não sei para onde. Vindo Acabe, não achando Elias, eu vou morrer. É a preocupação, é a resposta nos lábios de Obadias. Fica claro nesse diálogo que Elias se deslocava muitas vezes nos redemoinhos de glória, nos redemoinhos de fogo, nos redemoinhos de frequência de poder sobrenatural, ou talvez simplesmente o redemoinho de vento. Abriam-se portais espirituais e portais de deslocamento físico. Em alguns anos a física quântica vai ter equações matemáticas para provar isso. Fique tranquilo se você não crê. Mas os que creem podem experimentar hoje. Não foi apenas uma vez que Elias foi transladado de um local para outro. Veja alguns textos bíblicos. 1 Reis 18, 7 a 17. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Sim, sou eu. Vai e fala ao teu senhor, ou seja, ao rei Acabe. Eis que Elias está aqui. Porém lhe respondeu Obadias, abatido, preocupado, triste: Em que pequei? Para que tu estás pedindo para mim e comunicar essa notícia para Acabe? Queres me entregar na mão de Acabe? Quer que Acabe me mate? É mais ou menos esses os termos da resposta de Obadias para Elias. Vive o Senhor teu Deus, em que não houve nação nem reino, aonde Acabe não mandou uma equipe de busca, uma equipe de soldados para te prender, e fazia Acabe, dizia para os reis: aqui não está Elias, então fazia jurar reis e nações para que não te haviam encontrado, visto, dado alguma informação, algum tipo de espionagem militar. E agora dizes tu: vai, apresenta-te, aqui estás, Elias. Poderia ser, olha a preocupação de Obadias na resposta para Elias. Obadias respondendo para Elias: poderia ser que, apartando-me eu de ti, ou seja, Obadias se afastando de Elias, o Espírito do Senhor te tomasse. O Espírito do Senhor tomasse quem? Elias. E te levasse, não sei para onde. E vindo eu a dar essas notícias, essas novidades a Acabe, e Acabe chegando aqui para te prender, não encontrando Acabe a você, Elias, certamente Acabe vai me matar. Esta é a preocupação e o desconforto de Obadias. Porém eu, Obadias,
Sou teu servo, Elias. Temo ao teu Deus desde a minha infância em uma cidade. Porventura não falaram para você, meu senhor Elias, o que eu fiz quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Você não ficou sabendo, Elias, que eu me arrisquei nos bastidores do palácio. Eu fiz algum esquema lá que não podia ser feito, mas escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50. Escondi eles numa cova e os sustentei, alimentei com pão e água, e agora dizes tu, vai e fala para Acabe, teu senhor, eis que eu encontrei Elias, eis que Elias está aqui, e ele vai chegar para te prender, e se você não estiver ali, certamente vai me matar. Disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras, hoje não serei desintegrado. Brincadeira, não diz esse texto. Que de hoje eu vou me apresentar a Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe, és tu o perturbador de Israel. Veja, meu irmão, esse texto é um texto muito poderoso para você entender algumas coisas. Primeiro, era comum Acabe orar, adorar e ser levado e transportado de um local para outro em redemoinhos de glória, em redemoinhos de unção. Era comum Elias operar uma frequência de unção, uma frequência de autoridade, uma frequência de glória, que ele começava a adorar aqui, os soldados vinham prendê-lo, ele desaparecia, desintegrava e se rematerializava em outra montanha, em outro vale, em outro local. Isso aconteceu muitas vezes na vida de Elias, ao ponto de se tornar notório, se tornar conhecido, ao ponto dos 50 filhos de profetas insistirem com Eliseu, dizendo, olha, deixa a gente procurar ele, porque pode ser que o Senhor desintegrou ele dessa montanha e reintegrou ele num vale. Obadias sabia dessas histórias, porque os soldados chegavam no palácio real de Acabe, dizendo, olha, quase prendemos Elias, mas quando nós íamos pegar ele, ele desaparecia e era levado para um outro local, num redemoinho de fogo. Obadias está com essa preocupação na mente dele. Não, Elias, não peça para mim falar para Acabe que você está aqui. Elias, eu sei que o Senhor, o Espírito de Deus, quando você começa a adorar, Elias, eu sei que ele toma você, você desintegra, você desaparece e você se transporta para outro lugar. Ao ponto de eu chamar Acabe vai querer prender você, você vai começar a adorar, você vai começar a orar, o Espírito do Senhor vai tomar você, vai te levar, sei lá eu para onde. Aí quem vai morrer sou eu, Obadias. Veja a preocupação na mente de Obadias. É um detalhe do texto que não está explícito, mas se você ler outros textos, você consegue entender que essa experiência de transladar era frequente na vida de Elias. Não foi uma única vez que ele se movimentou no redemoinho de glória, não. Foi muitas vezes. A última vez, descrita em 2 Reis, capítulo 2, ele foi para o céu e Eliseu tinha plena convicção de que acabou o ministério terreno do pai espiritual dele, Elias, e chegou o tempo de Eliseu se manifestar publicamente em Israel. Veja que no alto do Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18, diz que Elias vê, o discípulo de Elias comunica para Elias, eu vejo pela 7ª vez uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem, e a fé de Elias é ativada, e Elias diz, então, Acabe, corre porque você vai pegar gripe, vai chover. Nuvens vão cair água de chuva. E diz o texto bíblico que Acabe aparelha os seus cavalos, aparelha a sua carruagem real, e vai para a cidade de Jezreel, a cidade de Jezabel. Mas quando Acabe chega lá nessa cidade, quem é que está no portão da cidade esperando Acabe? Elias. Muitos pregadores pentecostais pegam esse texto e dizem que uma explosão muscular, um atleta olímpico, Elias correu com tanta velocidade que acelerou, que chegou na frente dos cavalos. Não, meu Deus do céu, para de maconha. Para de tentar interpretar conceitos hebraicos, judeus, do 1º século da igreja cristã, com uma mente helenista, grega. Não esquece essa leitura teológica cartesiana. Não é isso que aconteceu. Esse é redemoinho de glória. Muitas vezes levou Elias, inclusive neste episódio, em que Elias está no alto do Carmelo, e agora Elias ele é aceleradamente deslocado num redemoinho de vento, num redemoinho de luz, num redemoinho de glória, num redemoinho de energia, para a entrada da cidade. E quando Acabe chega com a sua carruagem, quando Acabe chega com seus cavalos, leva um susto.
puxa, Elias está aqui no portão me aguardando. É essa a experiência de Elias com os portais espirituais que a adoração, que a intercessão, que a fé abre ou fecha. Bom, imagino eu que um dia teremos máquinas e equações matemáticas para explicar e controlar essas frequências de glória que fazem, essas frequências de eletricidade que fazem com que a matéria se desintegre num canto e se reintegre em outro local. Por ora, isso é apenas uma equação matemática, é uma tese da física quântica que em pouco tempo estará publicamente revelada. Mas para homens e mulheres de fé, está na Bíblia, foi a experiência de Hebreu e pode ser a minha e a sua experiência. Eu já tive experiências de ser transladado de uma cidade para outra. Eu já tive experiências de dirigir carro, entrar numa nuvem de nevoeiro na estrada e 4, 5 minutos depois, quando eu saí dessa nuvem de nevoeiro, eu estar a 380 quilômetros de distância do local que eu estava em menos de 5 minutos. Eu já tive experiências de entrar em portais espirituais e sair deslocando-se geograficamente de cidades para outras. Nunca andei num redemoinho de fogo, num redemoinho de vento, num redemoinho de glória. Mas entrar na névoa, uma espécie de cerração, enquanto dirigíamos na estrada, e ao sairmos dessa névoa branca, estarmos a 380 quilômetros de distância, isso já aconteceu. E eu creio que você também pode ter essas experiências de deslocamento ou de arrebatamento, seja de espírito ou seja do corpo físico. Quero, nessa parte final da nossa aula, falar sobre Eliseu. Jesus, falando a respeito do ministério do profeta Eliseu, o qual recebeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, Jesus dá testemunho e Jesus fala que nos dias de Eliseu haviam muitos leprosos em Israel, mas apenas Naamã foi curado, o chefe do exército da Síria, porque apenas Naamã obedeceu o comando que o profeta deu. Havia um propósito eterno de Deus, mas havia uma responsabilidade e uma resposta individual, tanto do profeta, que ativou um comando, e do enfermo, que necessitava da graça da cura. Lucas 4, 27. Eliseu, ele é uma figura tipológica do próprio Jesus no Antigo Testamento. O trabalho de Eliseu consistia em pregar, ensinar e curar, chamando o povo para o arrependimento, terminando o trabalho que Elias começou. Bom, Jesus vem completar o ministério de João Batista. João Batista vem dar início ao processo de arrependimento. Jesus vem terminar o ministério de João Batista. Vem ser a coroa de ouro do ministério que João Batista começou no Jordão, chamando o povo ao arrependimento. Eliseu chegou a ressuscitar um morto, o mesmo trabalho que Jesus fez em inúmeros episódios, ressuscitando pessoas da morte. Eliseu foi o sucessor de Elias, Jesus é o sucessor de João Batista, o segundo Elias. Jesus multiplicou os pães, Eliseu multiplicou pães e multiplicou o azeite da botija, e também multiplicou o trigo do pote da viúva. Jesus andou por cima das águas, Eliseu fez um machado flutuar e o lenhador pôde pegar este ferro que flutuava sobre a água. Ele, em tudo, representou a Jesus, porém o seu começo foi simples e humilde. Eliseu foi grande porque aprendeu a obedecer nas pequenas coisas. Se desejarmos uma vida de resultados para Deus, temos que fazer como Eliseu fez, sermos humildes e deitar a água nas mãos do pai espiritual, do mentor, do discipulador, do líder, do Elias que Deus conectou no nosso caminhar espiritual para nos treinar, para nos ajudar a cumprir com a nossa identidade e nosso destino. Encontre um Elias para você estabelecer essa relação de intimidade, de mentoria, de obediência e submissão ao comissionamento. Entenda como foi essa conexão ministerial entre Elias e Eliseu. Lá em 1 Reis capítulo 19, Elias está passando, tem um discernimento profético, Deus já havia falado com Elias a respeito de Eliseu, mas Elias solta um comando e observa a resposta de Eliseu. Versículo 15 ao 21 do capítulo 19 de 1 Reis. E o Senhor disse a quem? Disse Elias: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria.
Interessante, né? Um profeta hebreu ungindo Azael para ser rei sobre o reino da Síria, que não tem nada a ver com o reino de Israel. Veja o manto de influência e autoridade espiritual do profeta Elias. Unge também a Jeú, filho de Nisni, e ungirás rei de Israel. Mas nesse momento o rei de Israel é Acabe. Mas assim como Samuel unge Davi, mesmo Saul sendo um rei corrupto, assim também Elias unge Jeú, filho de Nimzi, enquanto que Acabe ainda é rei e um bunda mole que não tem coragem de botar Jezabel no lugar dela. E por fim, o terceiro nome que Deus dá para Elias ungir. E também unge a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá. E este você vai ungir profeta no teu lugar. Então é para ungir o rei do inimigo, do reino sírio, é para ungir Jeú, rei de Israel, para substituir no reinado do norte Acabe, e vai ungir um novo profeta para substituir você, Eliseu. Elias já sabia o que tinha que fazer com Eliseu. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á o rei Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á o profeta Eliseu. Também deixarei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, remanescentes fiéis, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Zafate. Veja que Elias estava achando que ele era o único que não havia se corrompido diante de Baal, né? Deus agora está dando uma lapada, um puxão de orelha nele, está dizendo, deixa de ser bobo, tem 7.000 tão fiéis quanto você. Também não beijaram a estátua, também não se dobraram para adorar o demônio de Baal. Quando ele chega ao encontro e a conexão de Elias com Eliseu, Eliseu estava trabalhando. Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª junta de boi. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre o jovem Eliseu. Então deixou Eliseu os bois e correu atrás de Elias. E disse-lhe, espera, permita-me beijar a meu pai e a minha mãe, então eu te seguirei. E Elias permitiu que Eliseu fosse lá se despedir do pai e da mãe. Vai, volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou. E com os aparelhos de arar a terra dos bois, cozeu a carne, fez uma fogueira, e as deu ao povo, um churrasco de despedida. E comeram todos, se alegraram. Então se levantou, seguiu Elias e passou a servir a Elias. 1 Reis 19, 15, 21. Veja, muitos detalhes desse texto, nossa aula não permite fazer uma pregação sobre esse texto. 2 horas para falar sobre esse encontro de Elias e Eliseu. Mas há alguns princípios interlineares que nós não podemos ignorar ou esquecer, mas temos que aplicá-los à nossa vida. Primeiro, Elias não fica 40 minutos tentando convencer o jovem Eliseu a segui-lo, de modo algum. Elias solta a capa, faz um ato profético e espera a resposta. Eliseu sai correndo atrás do pai espiritual, do mentor, do professor. Deus já havia revelado a Elias que Eliseu seria ungido profeta em seu lugar. Mas nem Deus pode obrigar Eliseu a cumprir esse projeto e esse plano, esse propósito. Deus respeita o livre-arbítrio de Eliseu. E nem Elias, como sendo professor, pode constranger, obrigar, agonizar o jovem Eliseu a segui-lo. Tem que ser um fluxo de acontecimento espontâneo, natural e conexão do reino. Por isso não fez com que Elias se precipitasse e apressadamente colocasse a mão na cabeça de Eliseu e dissesse, Deus falou, eu vou te ungir hoje. Não, Elias já tinha informação de que tinha que ungir Eliseu antes mesmo de Eliseu correr atrás de Elias, mas agora inicia-se um processo de treinamento, um processo de amadurecimento profético, um processo de avaliação, de discipulado, onde o jovem Eliseu vai ser testado, onde não podemos pegar atalhos. Muitos profetas com potencial jovens tomaram atalhos e vão se lascar no pé de goiaba, a não ser que se arrependam e voltem a honrar seus pais espirituais.
até que este provasse estar pronto para receber somente no final da vida, no final do relacionamento de caminhar Elias e Eliseu, então sim, a porção dobrada do manto do profeta Elias. Veja, a necessidade é grande, os ceifeiros são poucos, a seara é enorme, mas Deus não se move por circunstâncias, Deus se move por princípios eternos. Jesus diz: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim e vir após mim, não é digno de me seguir. Jesus, ele é mais vitorioso do que Elias. Eliseu diz para Elias: Elias, deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe, deixa eu fazer um churrasco de despedida, eu vou matar os bois, vou usar a madeira do instrumento de arar terra para fazer a fogueira, e nós vamos nos comemorar com toda a comunidade, um churrasco de despedida. Elias disse: beleza, pode fazer o churrasco de despedida. Jesus não é tão compreensivo quanto Elias. Jesus não diz que está tudo bem. Jesus diz: deixa o pai e mãe, porque aquele que quer esperar o pai e mãe para seguir após mim não é digno de mim. Jesus é mais criterioso e detalhista do que Elias. Na relação de paternidade ministerial, o filho precisa ir atrás do pai, do profeta, do apóstolo, do pastor, do discipulador, do professor, do mestre, do irmão mais velho na fé cristã. Paternidade apostólica não é ser babá de pastor fracassado, preguiçoso, passivo. Não. Paternidade apostólica é ajudar esses pastores, esses líderes e essas igrejas que se alianciam conosco a descobrir a sua identidade, a cumprir o seu destino no reino. Mas eu não posso cumprir o destino de um ministro de louvor que viaja comigo. Ele tem que cumprir o destino dele. E ele só vai conseguir cumprir o destino dele se ele honrar a unção que está sobre a vida de quem ele entendeu ser a resposta de Deus para o mentoreamento, para o discipulado. Não sou nem eu que tenho que entender que eu sou a resposta para ele. Deus falou com Elias, unge Eliseu, pronto. Agora Eliseu tem que ter a mesma experiência de Deus falar com Eliseu. Solta tudo, deixa tudo e vai atrás desse doido, porque lá na frente você não vai se arrepender. É assim que as coisas acontecem no mundo espiritual. Então muitas vezes as pessoas querem andar com você ou andar conosco e querem transferir para nós o fracasso delas. Não. Paternidade apostólica não é ficar lambendo ferida, ligando todo dia, toda semana, não. Não é o apóstolo que liga para os pastores da rede. São os pastores da rede que ligam para quem eles entenderam em Deus ser a resposta para a paternidade, a cobertura, a relação de mentoria e discipulado apostólico. Uma relação de discipulado, mesmo Deus revelando para Elias que Eliseu seria o seu sucessor, em momento algum Elias fica telefonando para Eliseu, ou esforçando-se para tornar-se agradável, massagear o ego do jovem aluno a fim de ter um novo seguidor. Esse esforço não é do pai para o filho, é o filho que vai honrar o pai espiritual, o pai ministerial. Exatamente o contrário. Elias apenas lança a capa, fica observando a reação de Eliseu, é o jovem profeta que vai atrás do seu pai espiritual. Nunca espere que seu pai espiritual telefone para você a fim de saber se você está bem. É você quem deve telefonar semanalmente para ele a fim de prestar contas do que está acontecendo, do que está fluindo ou do que não está fluindo e eventualmente alguma necessidade de oração, algum problema, algum conselho para o seu ministério. Eliseu queimou as pontes de relacionamento com o antigo modelo de vida que ele tinha. Deus nunca chama para o ministério alguém desocupado que esteja assistindo televisão em casa sem ter nada para fazer. Ele estava trabalhando no campo da sua família, na herdade, na herança da terra. Eliseu está trocando, abrindo mão da herança de uma fazenda pela herança de uma capa com a porção dobrada de um espírito profético que mal sabia ele que no futuro receberia ou não receberia. Tudo por fé. Tudo que Eliseu possuía de bens e conquistas materiais até aquele momento da vida dele eram aqueles bois, as 12 juntas de boi e aquele instrumento de arar terra. Sua família deveria ser de classe média ou de classe alta na sociedade da época, porque ter tantas juntas de boi expressava um significativo poder financeiro, poder aquisitivo. Ao assar os bois e despedir-se dos amigos e da família, Eliseu estava dando fim a um ciclo e ativando com o sacrifício financeiro daquele churrasco
um novo ciclo, uma nova estação, uma nova fase, uma nova temporada espiritual em seu treinamento profético, em seu relacionamento ministerial. Quando abraçamos o profético, corremos o risco de muitas vezes desistir e desejar voltar para a antiga vida tranquila, normal, ou até mesmo religiosa, em alguns casos, que vivíamos anteriormente. Temos que ter coragem de queimar as pontes. Algumas circunstâncias é necessário queimar o churrasco, o boi, as juntas de boi, a carroça, o arado, para que no meio das crises e das circunstâncias não sejamos tentados a voltar à nossa antiga zona de segurança financeira. Existem alunos da escola de ativação profética que durante o período eu investi tempo, oração, jejum e até investi financeiramente neles. Existem outros alunos que vieram ao meu encontro, se conectaram comigo para a vida toda. Estão comigo até hoje. Eu tenho no meu espírito uma convicção de que iremos terminar os nossos ministérios, iremos morrer ou ser arrebatados juntos. Existem pessoas que vêm ao teu ministério para passar 1 ano, 1 mês, 2 anos, 5 anos. E depois que você participou do processo de formação dele, liberou alguma coisa para ele, o propósito de Deus na vida dele é que ele siga e voe em outras áreas, em outros lugares. Você não pode se sentir dono da pessoa e querer controlar ela. Você tem que entender se é para a vida toda esse relacionamento ou se é só para alguns anos. Mas existem outros que vão deitar água sobre as suas mãos e vão estabelecer um vínculo de honra ministerial até o dia da morte. É óbvio que a força da transferência de unção, que a intensidade da impartição de espírito é diferente. Alguém que vem num congresso de 3 dias e pede para você orar, ativando dons espirituais dessa pessoa, recebe algo da parte de Deus através da sua instrumentalidade. Mas é muito mais tímido, superficial, do que alguém que está com você 3 anos ou 30 anos andando junto ministerialmente. Os níveis de transferência de unção e impartição de espírito são diferentes. Alguns, desde o início do relacionamento ministerial comigo, eu tive que botar a mão na minha carteira e ofertar na vida deles. Para que eu possa treiná-los, eu tenho que pagar. Interessante isso. Para que eu possa mentoreá-los, eu tenho que dar passagem aérea, eu tenho que dar passagem de ônibus, eu tenho que dar ajuda de custo, eu tenho que pagar o ônibus, eu tenho que pagar o pastel para ele comer comigo, para ele poder estar sendo treinado por mim. Isso não é errado, isso é bíblico. Existem pessoas que Deus atrai ao nosso encontro nesse contexto, nesse quadro. E temos que fazer esse investimento. Eu não me arrependo de ter feito essas semeaduras. Porém, eu percebo que normalmente essas pessoas que vêm com esse perfil e esse tipo de relacionamento ficam 3 a 4 anos e depois Deus os libera para voarem sozinhos. Ou Deus não os libera, eles saem voando no espírito de independência. As duas possibilidades normalmente acontecem. Receberam uma impartição de espírito, foram ativados os dons, aprenderam alguma coisa e depois de um tempo caminham no espírito de independência, ou Deus manda liberá-los para serem ministérios específicos em áreas que eu não atuo. Existe um outro grupo de pessoas que desde o início da relação conosco, dessa relação de discipulado, mentoria, é totalmente diferente. Não somos nós que temos que investir financeiramente no ministério deles. Normalmente, esse segundo grupo de alunos, de discípulos, eles começam a ofertar, a sacrificar e a investir financeiramente em nossas vidas. Eles querem viajar conosco e para serem treinados, eles dizem, eu pago a tua passagem e pago a minha. Eu cubro o teu hotel e cubro o meu. Me leva junto contigo nesse país para fazermos essa cruzada de milagres, de sinais. E olha, eu ajudo com as passagens aéreas, com o hotel e metade do dinheiro que você vai gastar para divulgar na rádio, eu oferto. Então, é uma outra maturidade, uma outra relação. Às vezes eles nos ajudam com as despesas logísticas, às vezes com gráfica para panfletagem. E por incrível que pareça, esse segundo grupo e perfil psicológico de discípulos, que também são atraídos pelo Espírito Santo de Deus ao nosso encontro, para nós investirmos tempo, investirmos jejum, investirmos oração no ministério deles, eles normalmente ficam mais de 10 anos, ou imagino, ou discerno, percebo eu no meu espírito, que ficam até o final das vidas conosco, para dar testemunho do que Deus opera.
A chave do sucesso ministerial do ministério profético de Eliseu é que durante muitos anos ele serviu ao ministério de Elias, pois ambos tinham uma profunda consciência que, no fundo, o ministério não era nem de Elias nem de Eliseu, mas era o ministério do Senhor, através da instrumentalidade deles aqui na terra. E quanto mais maduro e dinâmico e regado com honra for esse nosso relacionamento, menos feridos nós teremos ao longo do caminho. Constantemente Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias, seu pai espiritual. Existem profetas velhos semelhantes aos descritos lá em 1 Reis 13, que por terem se tornado corruptos, acabam ferindo e tirando proveito da generosidade dos profetas jovens. Existem profetas velhos que, em vez de liberar a identidade e o destino, querem controlar a identidade e o destino e manipular eles. Acabam morrendo antes do tempo. E se os profetas jovens não tiverem coragem de sair debaixo dessa influência ministerial, morrem junto. Mas essa não era a índole de Elias. Ele sabia que fazia parte do treinamento de Eliseu, servir seu mentor, seu discipulador. Porém, tudo isso era feito dentro de uma maturidade, de um respeito, de uma honra mútua. O sentimento era de um pai espiritual que genuinamente desejava liberar a identidade e o destino de um filho espiritual. Eu sinto no meu espírito que existem muitos ministérios proféticos sendo gerados no espírito de intercessão, mas por imaturidade, por independência, eles querem vir à luz antes do tempo e acabam abortando, acabam não se amadurecendo ou manifestando publicamente. Eles às vezes se manifestam ou nascem deformados e carregam sequelas. Eu não quero que você se precipite em se manifestar publicamente em Israel. Existe um tempo para isso. Existe um tempo para essa manifestação pública. Mas existe um tempo de simplesmente deitar água nas mãos de Elias, deitar água nas mãos de Eliseu. Ore a Deus, peça para ele te direcionar e se conectar com pessoas maduras, que operem em níveis de unção e glória que você não opera, mas que não querem te controlar e te manipular como um ativo imobilizado da denominação, da instituição. Querem fazer de você um escravo, querem fazer de você um filho ministerial. Filho tem direito à herança, empregado tem direito a salário. Esta é a diferença do relacionamento. Eliseu significa, Deus é a salvação. Responda o mais rápido possível ao seu comissionamento no corpo de Cristo. Abrir mão do conforto financeiro da fazenda da família e depois de aprovado na escola dos corvos, na escola do urubu, na escola do pedaço de pão e carne do final do dia, para comer junto com o seu mentor, Elias, seu mentor. Ambos foram ativados e promovidos a um novo perímetro de influência nacional. Passaram agora a ser honrados financeiramente com a oferta das viúvas, pobres e de funcionários de alto escalão do governo do palácio do rei Acabe. Em momento algum, Eliseu apresenta um perfil psicológico de abraçar o seu ministério e de seguir Elias num treinamento profético, porque estava em crise ou tinha mau relacionamento com os seus pais, com os seus irmãos, com a sua casa. Ele não estava fugindo de nenhum conflito por brigas ou dificuldade de relacionar-se. Justo pelo contrário, Eliseu era solteiro, mas muito bem resolvido, amava a sua família e sacrificou toda a sua zona de conforto e bem-estar social para caminhar com Elias no exercício, no treinamento do ministério profético. Ninguém vai cumprir a sua identidade e seu destino no reino de Deus sem fé e sem o desejo genuíno de renunciar, de matar, de perder, de romper algo que lhe é de direito. Conheço muitos maridos de Deus e muitas esposas de Deus com fé e profunda convicção do seu chamado. Porém, os anos estão se passando e nunca sacrificaram o seu tempo de convivência e cuidado aos pais biológicos para saírem pelo mundo e cumprirem a sua vocação, orando, ministrando, curando, fazendo social ou expulsando demônios. Amam a Deus, amam a sua obra, mas entre morar longe dos parentes e não poderem cuidar dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos, o propósito eterno de Deus para as suas vidas é sempre procrastinado. E ainda cita texto fora de contexto. Não, mas aquele que não cuida da família é pior do que o ímpio. Eu sei que existe esse texto, mas existe um contexto em que ele está sendo usado de escora para fugir de uma renúncia, e existe um contexto de simplesmente crer em Deus, que se você ficar cuidando da sua família vai dar tudo errado, mas se você for cumprir a sua identidade, o seu destino, e crer que Deus vai cuidar dos seus, aquilo que está enfermo será curado, aquilo que está mal educado será misteriosamente
transformado por uma intervenção vertical de Deus. Eliseu creu pela fé que sua família seria melhor assistida por Deus do que pela instrumentalidade dele, presente ali dando aconselhamento. E simplesmente mergulhou de cabeça. Saiu pelo mundo com Elias sem saber ao certo quando retornaria para casa e sem saber se um dia retornaria para casa para visitar seus pais. Nem todos na obra de Deus são comissionados para serem ministros de tempo integral. Porém, quando temos o comissionamento para irmos e pregar o evangelho, temos que entender que Deus só irá cumprir seu propósito eterno em nós e através de nossas vidas se estivermos dispostos a sacrificar, muitas vezes, uma passagem aérea, uma oferta de milhagem, uma doação, e ao invés de férias num resort do Caribe, quem sabe, com os nossos filhos, dedicarmos 10 dias no Amazonas, num rio, numa favela, no sertão ou na África. Não se sinta culpado. Não é pecado passar resorts com a família em hotéis 5 estrelas. Eu gosto muito deles. Eu desfruto disso, porque digno é o trabalhador dos frutos do seu trabalho. Mas há momentos em que você tem que discernir em Deus se deve abrir mão de algo por causa do reino. Veja o quadro comparativo entre as diferentes operações de milagres no ministério de Elias e no ministério de Eliseu. Elias, com a sua capa, abriu o Jordão, profetizou uma grande seca, aumentou o azeite da farinha e a farinha da viúva, deu vida aos filhos da viúva, destruiu o altar de Baal, decretou o fim da seca, ungiu Eliseu, profeta, em seu lugar, desarmou os sírios diante de Israel, lavrou a sentença do rei Acabe, profetizou a sentença de juízo sobre Jezabel, a morte de Acasias, e 102 homens são consumidos pelo fogo. Profetizou a ruína e a morte do rei Jorão, rei de Judá. As referências bíblicas, você nos manda um e-mail e nós respondemos para você com o PDF desta aula. Foram 13 milagres e profecias de Elias, enquanto que Eliseu foram 26, exatamente o dobro. Eliseu abriu o rio Jordão, sarou as águas de Jericó, 42 adolescentes foram despedaçados por 2 ursas, fruto de um decreto de juízo, estavam blasfemando da calvície do profeta, providenciou água a 3 reis, aumentou o azeite da viúva, o filho da sunamita foi curado, ressuscitou o menino, tirou a morte da panela, a multiplicação dos pães, curou Naamã de lepra, colocou lepra em Geazi, seu auxiliar, porque mentiu para ele, fez flutuar um machado de ferro, revelou ao rei de Israel os esconderijos e as estratégias de guerra dos reis sírios, deu visão espiritual para que os olhos de Geazi se abrissem e visse os carruagens de fogo, cegou os sírios, devolveu-lhes a visão no final do processo de servir pão e água para a reconciliação de 2 nações, livrou-se da morte por revelação divina, previu alimentação ao povo da Samaria, sentenciou Ben-Hadad à morte, profetizou o mal sobre Azael, faria a Israel. Ele profetizou a perseguição desse rei, a quebra de uma aliança, a unção de Jeú a rei, a vitória de Jeoás, sentenciou à morte um capitão, anunciou uma seca por 7 anos, a morte do capitão incrédulo, né? Não acreditou na profecia de Eliseu, a seca de 7 anos, a derrota dos moamitas e, por fim, depois de morto, ressuscitou um cadáver quando seus ossos foram tocados por ele. São textos que você pode receber por e-mail quando se comunicar conosco ao término dessa aula. Eu botei aqui um quadro sobre os 4 tipos de temperamento, o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Eu coloquei aqui uma série de habilidades e de características e segmentos profissionais, perfis psicológicos de pessoas que podem ou não trabalhar nas profissões relacionando-se com esses tipos e perfis de temperamento. Muitas vezes o homem de Deus está cheio do Espírito Santo de Deus, mas nem por isso a alma dele fica morta. Mesmo pessoas verticais, com jejum, oração e cheias do poder do Espírito Santo de Deus podem deixar que a vida da alma se manifeste por imaturidade. O temperamento de Elias e Eliseu era sanguíneo, mas mistura com o colérico, mas mesmo cheios do Espírito Santo, o profeta podia deixar a vida da alma se manifestar inúmeras vezes. 2 Reis, capítulo 2, verso 23 e 24, fala que subiu dali a Betel Eliseu, e subindo pelo caminho, meninos saíram da cidade zombando, rindo, fazendo chacota dele, e diziam-lhe: sobe calvo, caminha calvo, anda careca.
E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Muitos leem este relato e ficam indignados com Deus, pois carregam em suas mentes algumas superstições teológicas em relação à unção de Deus após ter sido ativada no ministério de algum servo fiel aqui na terra. Compreenda que Deus é a fonte do poder, mas a forma como esse poder é aplicado, utilizado ou verbalizado aqui na terra, não é responsabilidade de Deus. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. O fato da natureza de Deus ser curadora é apenas um potencial verídico. Se você nunca abrir a sua boca para verbalizar, invocar, declarar palavras de cura, sua enfermidade nunca será tocada, transformada. Temos que parar de ler e interpretar as Escrituras como meninos. Nós somos responsáveis pelo que acontece conosco e nós também somos responsáveis pelo que poderia ter acontecido de bênção e não aconteceu porque ficamos num estado de passividade ou incredulidade, imaturidade. A unção veio de Deus. Uma vez ativada em nosso espírito, essa unção é nossa. Uma vez ativada no espírito do adorador, do intercessor, essa unção agora é nossa. Veio de Deus, ele é a fonte. Mas a responsabilidade de usar ou não usar é minha e é sua. Pedro, João, da porta chamada Formosa, olham para o paralítico e eles não dizem, vou orar a Deus para perguntar se Deus quer te curar. Não, eles dizem para o paralítico, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Essa unção é minha, eu tenho ela. Em nome de Jesus seja curado. E ele foi instantaneamente curado. Esta é a perspectiva madura da unção e do relacionamento com o sobrenatural de Deus. Deus nos concedeu e passamos a ser responsáveis por essas frequências de glória. Ela está ativa, ligada dentro do nosso espírito. Ela foi impartida. Se usarmos com zelo, com maturidade, para edificação em amor, seremos galardoados. Se usarmos isso para manipular ou chantagear ou construirmos um império financeiro, seremos reprovados. Em ambos os casos, continuaremos operando em poder, com palavras na nossa boca, mas certamente prestaremos contas. Podemos utilizar o ministério da palavra da fé para ressuscitar mortos ou para matar vivos. Isso não significa que seja a vontade de Deus. Deus estava lá no céu jogando PlayStation. Significa que a morte trágica das 42 crianças não foram pré-determinados ou pré-estabelecidos pela vontade eterna de Deus. Não. As 42 crianças morreram pela vontade do profeta Eliseu. Deus não tem nada a ver com isso. Aquelas crianças não morreram porque Deus planejou, permitiu. Elas simplesmente morreram porque existem regras, leis, princípios espirituais que não podem ser quebrados. Pais que nunca ensinaram essas crianças a ter reverência e a honrar a unção que está sobre o profeta. Pais que não ensinam na pós-modernidade os filhos a honrarem os sacerdotes da igreja. Ou a própria igreja. No momento de fadiga de compaixão, o profeta Eliseu deixou que a alma, o temperamento, superasse a fé e a comunhão com o Espírito. Ele liberou o poder das suas palavras para trazer à existência uma catástrofe aonde não havia nenhuma catástrofe planejada. Provérbios 26:2 diz que a maldição sem causa não se manifesta, não encontra repouso, não se cumpre. Nesse caso, a palavra de maldição verbalizada por Eliseu se cumpriu. Por quê? Porque havia uma causa, a zombaria das crianças em relação à calvície e à careca do profeta Eliseu. Existem muitos textos que no módulo de justiça e juízo nós vamos mergulhar e descortinar. Por ora, eu quero dizer para vocês, nesse encerramento de aula, que os decretos de juízo carregam poder em si mesmo. Maldições sem causa nunca se materializam. As que se materializam é porque tem uma causa justa. É porque você tinha que ter se arrependido e não se arrependeu. Tinha que ter pedido perdão, não pediu perdão. Tinha que ter feito uma oferta de restituição e não fez. Os jovens que foram devorados pelas ursas, a culpa de muitos deles terem morrido foram dos próprios pais biológicos, pois muitos chegaram ao ponto de duvidar de que Eliseu tivesse sido substituído por Elias e Elias levado num redemoinho de fogo para os céus. Ou acusaram de ter matado Elias para tomar o lugar de preeminência do ministério profético de Israel. E esta insinuação sem fundamento fez com que eles perdessem o respeito e desonrassem Eliseu. Muitos pais ainda hoje dão maus exemplos aos filhos, quando em casa falam mal da liderança da igreja ou dos outros irmãos em geral. E as crianças que ouvem os pais verbalizando comentários maldosos contra os profetas ungidos perdem o respeito pela Bíblia, por Deus, pela igreja. Perdem o interesse pela casa de Deus, perdem a vontade pelo ministério.
e pelos seus ministros. Pais, pelo amor de Deus, pelo amor que vocês têm pela alma de vocês e pelo amor que vocês têm pela alma dos seus filhos, não permitam que a vida de ninguém seja comentada maldosamente em vossa casa. Você está colaborando com a destruição do bem mais precioso que alguém pode ter na terra dos viventes, que é a reputação, e destruindo a sua própria fé e está destruindo a fé dos seus filhos. Deus, às vezes, age de maneira estranha à nossa compreensão, mas outras vezes Deus não está agindo. Ele não tem nada a ver com isso, simplesmente estão acontecendo uma sucessão de fatos, de engrenagens eternas, de engrenagens espirituais que nós mesmos, na nossa maturidade, ativamos. Deus talvez possa, no máximo, permitir que as nossas palavras frutifiquem. Se foram palavras de honra, vai frutificar honra. Se foram palavras de maldição, vão frutificar maldade. E as atitudes operem contra ou a favor de nós ou dos nossos filhos. Deus é amor. Ele não quer a destruição de ninguém. Para Deus operar em vingança, ele precisa vestir-se com vestes de vingança. Simplesmente porque vingança não faz parte da natureza de Deus. Está lá em Isaías 59. Isto também aconteceu com Idequel, Alexandre Latoeiro, Ananias e Safira, Atos capítulo 4, Elimas o Mago, todos esses morreram porque entraram em guerras de altares com homens de Deus, não porque Deus os predestinou para a morte trágica e prematura, nem porque concordou com as palavras de juízo verbalizado na boca de Paulo, Pedro ou Eliseu. Palavras de juízo carregam poder em si mesmas, independentes da vontade soberana de Deus. E se não houver causa justa, elas nunca se cumprirão. Quando se cumprem, é porque além de haver a maldição, houve pecado que legitimou a materialização desta maldição. Eu quero rapidamente preparar você para a nossa próxima aula, em nossa próxima semana, onde nós estaremos falando sobre a escola de Samuel, o relacionamento da escola de profetas em Naiote, junto a Ramá, a um poço de águas secas. E na próxima aula nós vamos falar sobre o modelo de Jesus, Ananias, Barnabé, Paulo, Timóteo no Novo Testamento. Talvez mais 2 aulas, ou quem sabe 3, a gente consiga fechar essa temática. Eu quero que você abra o seu coração e ouça com muita atenção o que eu vou falar com você aqui agora. Estamos fechando essa aula e nós vamos começar a orar. Você vai responder às lições da tarefa e vai receber tudo que Deus tem preparado para você. Não perca esse fechamento de aula, porque agora é a área mais importante, nós orarmos juntos e aplicarmos essa verdade na sua vida. Deus está despertando a sua igreja, Deus está ressuscitando a sua noiva, Deus está ressoprando o seu espírito no vale de ossos secos e está despertando o espírito de homens, mulheres, frustrados, feridos ou fracassados com a igreja local. Como você pode experimentar isso coletivamente em sua igreja local hoje, implantando uma escola de ativação profética? Veja o que vai acontecer na sua escola se você exercitar esse princípio. Provérbios 29:18 diz que não havendo profecia, visão ou revelação, as 3 palavras traduzidas na língua portuguesa, o povo perece, o povo se corrompe. Mas a verdade inversa também é real. Se restaurarmos a profecia bíblica, o povo que está ferido é restaurado. Muitos cristãos genuínos, porém secularizados, passivos, desanimados, serão poderosamente tocados pela glória de Deus, descobrirão suas funções do corpo de Cristo e trabalharão debaixo de uma nova autoridade, de uma nova frequência de glória renovada pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 4 fala sobre os 5 ministérios e Deus não faz a igreja crescer. Pastores não fazem a igreja crescer. Igrejas sadias, saudáveis, bem ajustadas e bem alinhadas. Essas igrejas crescem espontânea e naturalmente pelo fluxo da vida de Deus em seus corredores. Salmo 68:18 diz que essas atmosferas de poder, de profecia, de glória, a operação do dom de Deus na terra, entre os homens, faz com que Deus habite em nosso meio. Deus passará a habitar no meio dos cultos, das reuniões públicas de sua igreja, quando você começar a compartilhar as matérias da escola de ativação profética. 1 Coríntios 14:22-25, 1 Samuel 9:19 diz que a unção profética transforma, muda os segredos e os mistérios do coração dos visitantes serão publicamente revelados. O coração de Deus será comunicado para pessoas incrédulas que nunca pisaram numa igreja evangélica pela primeira vez. Cristãos secularizados serão transformados ao aprenderem a render o seu espírito ao fluxo do Espírito Santo de Deus. 1 Samuel 10:6. O cansaço, a fadiga de compaixão serão removidos do meio da igreja. Mateus 11. Seu pastor deixará de ser um Moisés, uma espécie de supercrente, operador de milagre, para que toda a igreja amadureça juntos e se torne um poderoso exército de Josué. A companhia de homens e mulheres, filhos de Deus, maduros, uios de Deus,
onde vários operadores de milagre irão honrar a unção do pastor e da igreja local. Veja, eu sei que você tem uma fome, uma sede no seu coração. Eu sei que Deus está despertando você. Por isso, mobilize seus amigos. Reúna pessoas na sua casa para orar, assistir esse vídeo. Assista às aulas anteriores. Estamos apenas na aula número 9. São mais de 90 aulas que vêm nos próximos 2, 3 anos de relacionamento. Eu quero desafiar você a participar conosco, espiritualmente em oração, intercessão e financeiramente com suas ofertas. Nós não somos uma denominação, nós não somos uma nova igreja, nós não somos um novo sistema de governo, nós somos uma rede de mobilização missionária, uma rede de paternidade apostólica. Nós não temos nada a ver com o sistema de governo da tua igreja, se é célula, se é campanha, se é evento. Nós queremos apenas disponibilizar ao corpo de Cristo ferramentas para maturidade e combater a imaturidade profética. Queremos implantar essas escolas de treinamento profético em igrejas, em cidades, pelo Brasil e exterior. Propomos caminhar juntos pelo resto da vida, pois a base da nossa legitimidade no reino de Deus são os nossos relacionamentos profundos. Porém, cada igreja segue com o seu modelo de crescimento e administração, gestão local. Nosso compromisso com os pastores e líderes locais é de disponibilizar material bíblico e profético para aulas online e ciclicamente ir presencialmente para fazer encontros de imposição de mãos. Nós vamos mudar o mundo. Você é a resposta da oração de uma geração que geme com dores de parto. Você é a resposta do gemido inexprimível de uma criação que está escrava à futilidade, à vaidade. Mas a glória de Deus nos filhos maduros vai por toda essa criação liberta da futilidade, liberta da vaidade. Vamos fechar a aula de hoje antes da oração. Na aula de hoje nós concluímos que até mesmo homens cheios do poder de Deus permitem que a maturidade da alma se manifeste inflamados por temperamentos ou personalidades. Todo o sucesso do ministério de Eliseu está diretamente ligado ao treinamento e formação ministerial ensinada pelo discipulado com Elias. O ministério de Elias continuou falando durante anos, mesmo depois de sua morte, através da instrumentalidade do seu filho espiritual, Eliseu. Eliseu, de fato, completou a obra e o ministério de Elias, pois esse profetizou a morte de Jezabel, e o local e o modo, mas o tempo da morte profetizado por Elias não se cumpriu nos dias do ministério de Elias, se cumpriram nos dias do ministério de Eliseu. O ministério profético de Elias termina e Jezabel continua viva. Ela só vem a morrer de forma e no local profetizado por Elias durante o tempo do ministério do jovem Eliseu, o profeta que tinha a porção dobrada, para destruir Jezabel no seu casamento, na sua empresa, na sua igreja, na sua cidade, na sua denominação. É necessária a porção dobrada do espírito de Elias. O grande erro de Eliseu foi não ter deixado um líder específico para dar continuidade à liderança das escolas proféticas que ele fundou. Houveram muitos filhos de profetas que deram continuidade ao legado do profeta Eliseu. Muitos receberam da unção que estava sobre Eliseu, mas faltou-lhes treinar um líder, gerar um discípulo, para que recebesse a porção dobrada do manto de Eliseu. Particularmente, eu creio que o rei Jeoás tinha uma conexão de honra com Eliseu suficientemente madura para receber a porção dobrada de Eliseu quando ele estava prestes a morrer, mas não havia morrido. Na véspera da morte do profeta, em 2 Reis, capítulo 13, verso 15 e 19, Eliseu fala para o rei abrir a janela e disparar flechas. Mas o rei foi muito passivo na forma de disparar flechas. E novamente a alma de Eliseu floresce e manifesta uma mistura de maturidade da alma com discernimento profético, com comandos e decretos de autoridade profética, um decreto cheio de fé, discernimento divino, mas misturado com temperamento almático da vontade pessoal de Eliseu. O resultado foi que, ao morrer, Eliseu levou toda aquela carga de unção para a sepultura. E nos dias de hoje, muitos profetas, pastores ou evangelistas de milagre estão levando a unção para a sepultura. Sepultura não precisa de unção. As minhocas do cemitério não precisam da glória de Deus. Antes de morrer, temos que transferir o manto, passar o legado, ativar dons no maior número possível de pessoas. Muitos anos depois, um cadáver, um soldado, simplesmente toca nos ossos do profeta Eliseu e miraculosamente ressuscita. Esse milagre descrito em 2 Reis 13, 21, da ressurreição do soldado morto na invasão dos filisteus, nunca deveria ter acontecido se Eliseu tivesse transferido a unção para um terceiro líder dar continuidade a essa cadeia de honra. Não leve a unção de Deus nos ossos.
Você faz parte da geração dos filhos maduros que estão publicamente se manifestando. Essa escola é apenas mais um instrumento, uma ferramenta para ajudar e auxiliar o corpo de Cristo. Inscreva-se, mobilize amigos, divulgue, compartilhe nas redes sociais, contribui financeiramente, deposite sua oferta, mande-nos um comprovante pelo e-mail para nós podermos juntos responder a você com material didático, livros em PDF, PowerPoint e diversos outros instrumentos que nós respondemos aos alunos que contribuem financeiramente para nós. Vamos sacrificar um compromisso, um horário, uma janela de tempo, vamos priorizar essa escola sendo um princípio, uma ferramenta, um instrumento de ativação de dons e impartição, não só de conhecimento didático, mas também de unção. Sua tarefa de casa é responder por e-mail para o meu e-mail pessoal, gelsonbecker@gmail.com. Você deixaria tudo, inclusive pais e irmãos, para peregrinar pelo mundo no ministério profético semelhante ao de Elias e Eliseu? Ou você geralmente se visualiza ofertando e orando para dar suporte e auxílio espiritual, logístico, a pessoas que têm um comissionamento de ministério tempo integral? Os dois são importantes, os dois são espirituais. Alguma vez você já orou por mortos para ressuscitar? Gostaria de tentar fazer essa oração? Sempre que você orar, o milagre é obrigatório acontecer ou essa é a responsabilidade de Deus? E a nossa parte é apenas estarmos dispostos e tentar orar. Experimente. Em algum momento da sua caminhada de fé, você já entrou em algum conflito ou guerra de altar, semelhante à experiência de Elias e dos profetas de Baal? Conte-nos as suas experiências de batalha espiritual. Em algum momento de unção e poder, você já deixou que a vida da alma se manifestasse, misturando ou confundindo algo de revelação pessoal, revelação espiritual, vontade de Deus e vontade pessoal humana? Qual é o seu tipo de temperamento? Que tipo de personalidade você tem? Vamos caminhar juntos? Existem níveis de impartição e transferência de unção nos treinamentos de 3 dias, de um final de semana de oração e imposição de mãos. Porém, ativações proféticas profundas, de verdade, só acontecerão depois de anos caminhando juntos, ou muitas vezes uma vida inteira, até a véspera da morte. Você tem orado pedindo a Deus a porção dobrada da unção que está sobre a instrumentalidade de seu pastor ou de sua igreja local? Entre no nosso site, www.ativaçãoprofética.com. Entre no youtube.com/Gelson Becker. Gelson com J. Ele é uma exceção à regra. O meu e-mail você já sabe. Mande-nos um WhatsApp com seu pedido de oração. 55 é o código do Brasil. 81 é o código de Recife, onde eu moro. 998-711-201. Este é o número do WhatsApp. Deposite ainda hoje, deposite urgente, estamos precisando dessas ofertas. Banco Bradesco, agência 2518, conta corrente 10263, dígito 6. Deposite em meu nome, Gelson Becker. Terminando esse depósito, manda uma foto pelo WhatsApp do comprovante de depósito, manda por e-mail, e eu vou te responder com material didático, te responder com e-books e livros da Escola de Ativação Profética. Vamos fazer esta oração? Repita comigo em voz alta. Se for possível, se coloque em pé. É uma oração por maturidade no uso da unção profética, para que não haja manifestações da imaturidade da alma. Santo Deus, repita comigo. Entramos em comunhão com o Espírito Santo, a fim de rendermos o nosso espírito à íntima comunhão espiritual. Perdoa-nos quando falamos em teu nome a partir de nossa própria alma. Quando falamos em nome de Deus a partir da teologia denominacional ou da opinião pessoal. Livra-nos de toda a imaturidade do passado. Perdoa-nos em nome de Jesus. Espírito Santo, fortalece o meu homem interior para que eu seja treinado e discipulado por pessoas certas. Eu oro atraindo ao meu encontro pessoas maduras e com autoridade espiritual. Peço agora que o Espírito Santo atraia ao meu encontro líderes saudáveis, referenciais de maturidade, a fim de investirem na minha vida. Oração, jejum, aconselhamento, palavra, treinamento, tempo, disciplina.